Estamos iniciando mais um programa Boa Prosa. E hoje, na Suba TV Master, a Suba TV inteligente, estamos recebendo um convidado especial, ele, professor de Educação Física, licenciado também em Geografia, comentarista esportivo do programa Bola na Rede, transmitido através da nossa querida Rádio Cultura dos Palmares e ex-jogador profissional de futebol. Genaldo Alves dos Santos, o nosso querido irmão, o nosso companheiro, dileto amigo, conhecidíssimo como Professor Gena. Olá, Gena, tudo bem? Amigo Lurica, é um prazer muito grande estar aqui. Ocupar esse espaço para falar de quê? Do que a gente mais gosta. Esporte, atividade física, educação física escolar. Vamos dar essa direção. Enfim, contribuir para a nossa sociedade. E dizer que a TV Master hoje é uma realidade. Para mim, é um privilégio muito grande. Lurica, vamos botar essa bola para rolar. A gente está perdendo tempo. Eita, coisa boa. Gena, a primeira pergunta é o seguinte. Como disse, a nossa produção, quando anunciou a sua participação no programa Boa Prosa, e também quando falávamos da sua vinda, recebemos algumas perguntas. E uma delas, que também chama a atenção e é desejo do internauta, do telespectador, é a seguinte: qual o nível técnico e tático do futebol brasileiro na atualidade? Amigos, primeiro quero me dirigir ao internauta e mandar um grande abraço e o prazer de estar aqui com vocês, conversando sobre essa prosa que é esporte. Lurica, diante de tanto problema, pandemia, o coronavírus, a Covid-19, esse pacote de sofrimento, surgiu e afetou também os esportes, principalmente pelo lado financeiro. O torcedor não está mais no estádio, renda. Os bares não funcionam dos estádios, renda. Tudo isso dificultou os cofres das equipes e, consequentemente, afeta na qualidade da equipe, nas contratações, de manter folhas altas. Tudo isso foi um problema. Mas é bom dizer, algumas coisas são pontuais. Exemplo, a qualidade técnica é muito fraca. A qualidade técnica é fraquíssima do futebol brasileiro. Tecnicamente, fisicamente teve problema. Tanto é problema fisicamente que foi criada uma nova regra. De 3 passou para 15 modificações. Para facilitar o jogo, para facilitar a condição física que era precária. 5 modificações. Veja que foi dando direito ao técnico ter mais opções táticas, mas também físicas. Você muda praticamente a metade de um time. Em uma partida, onde a regra oficial são 3 mudanças, mas por situação da atualidade do problema, passou a ter 5. Esse é um detalhe que mostra a dificuldade que a doença também trouxe. E você sabe que ela invadiu as equipes. Muitas equipes deixaram de participar com o seu plantel oficial por questão do coronavírus. Ô, Gena, também há dificuldade, por exemplo, você que foi um atleta profissional, a presença, ou seja, a falta dos torcedores, exatamente nos seus estados, isso também prejudica o bom andamento, o desenvolvimento do profissional? Principalmente a equipe de massa. Vamos lá, você imagina a Ilha do Retiro, o esporte jogando, necessitando da vitória. É outro clima, outra energia. Imagina um Corinthians, um Flamengo, um Santa Cruz. É outro clima, o calor, passa para os atletas, a cobrança, o próprio árbitro, ele pensa 2 vezes quando apita na casa do adversário. A dúvida é do time da casa. Isso é normal, é ser humano. A pressão modifica, a pressão prejudica às vezes, mas ela incentiva muito. E em contrapartida desse pacote bem positivo, tem a renda. O Santa Cruz sofreu muito falta do seu torcedor. O Arruda Cheio é outra coisa, a Ilha do Retiro lotado é outra coisa. O calor humano e o lado financeiro, esses 2 componentes, atrapalhou muito. Consequentemente, poucas contratações de qualidade e tecnicamente sofrido a questão do jogo, da qualidade do jogo. Essa é a minha pergunta também, Gena. Nós temos observado aqui no Brasil a presença de técnicos portugueses. Eu não sei se isso é o feiticeiro, é a adivinhação,
Se estatisticamente está comprovada a qualidade, será que Portugal está preparando melhor os seus técnicos mundialmente? Ou foi em razão do Jesus que criou-se uma moda aqui? Eu estou notando que, na verdade, o futebol brasileiro está trazendo muita gente de fora, né? Isso ajuda, é bom. A qualidade dos nossos técnicos não está legal. Eu não entendi essa situação aí, na sua opinião. Na verdade, é um fato novo, né? Fato novo. Fato novo. A gente tem que respeitar, porque técnico bom, em qualquer lugar tem. Não precisa ter nacionalidade para não ser um bom técnico. É lógico que Portugal tem faculdades, tem cursos de técnico especificamente. Isso não é o caso. Agora, essa invasão do Brasil, ela foi boa, insultou muita coisa, provocou muita coisa, muito jogo diferente, muita questão tática diferente, e tem que evoluir mesmo. E isso não quer dizer que os nossos técnicos não tenham qualidade. De forma, a gente tem o Cuca, que é um bom técnico, a gente tem pessoas superando, tá aí o Internacional, líder da competição, próximo a ganhar o título pela pontuação. O técnico é o Abel. Abel Braga, até Braga, né? 70 Abel anos Braga. de idade. E tá aí pronto, tá aí Vanderlei do Vasco. Então, não é a questão do melhor, de quem é melhor, de quem é melhor. Eu acho que a invasão soma muito. Porque cutuca. Você sabe, Lurica, que em tudo na vida, a concorrência, ela é positiva. Exatamente. Ela é muito positiva. Mas, Lurica, falando da nossa decadência, você observa no futebol brasileiro, a gente vê um Cruzeiro, time campeão brasileiro, campeão do Brasil, campeão da Libertadores, campeão de muita coisa, está na segunda divisão do brasileiro, na Série B, e vai continuar, porque esse ano não conseguiu a classificação. É lamentável. É lamentável ver o tamanho da camisa do Cruzeiro. Aí você olha para o Vasco da Gama, olha para um Botafogo, que está praticamente rebaixado. Isso, time de camisa e de peso, e de história. Eu me lembro que lá atrás, a seleção brasileira era 95% do Botafogo. Hoje o Botafogo praticamente na segunda divisão. O Vitória da Bahia quase caía. Você vê o Corinthians com futebol horrível, financeiramente também com a cuia na mão. Enfim, tudo isso reflete na questão tática, técnica. Tudo isso é prejudicial para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Outra coisa, assim, em termos de futebol brasileiro. A gente fez a sequência do futebol brasileiro, que ele está assim, que ele está assado, que tecnicamente ele está fraco demais. Vem uma prova e uma contradição. No Brasil, foi disputado a final da Copa da Libertadores, com um jogo único, Santos e Palmeiras. E aí? Como é que a decadência nossa está aí? Se duas equipes para disputar a Libertadores, isso é uma contradição. Isso é uma contradição. Aí vem uma pergunta... Inclusive, né, Jana, dois times paulistas, coincidentemente, jogando no Maracanã, em outro estado, que foi no Rio de Janeiro, né? Porque a FIFA já determina muito antes a questão de onde das finais. O Brasil foi contemplado. Da final, no caso. Poderia ser dois times de fora. Exato. Poderia, no Maracanã, ser Real Madrid, o Nacional do Uruguai, poderia ser. Mas, coincidentemente... E por sorte nossa... Caiu o Brasil. Só, Lurica, que a qualidade técnica foi horrível. Eu acompanhei ao jogo, péssima. Ao vivo e depois o velho tape. A bola não parava, só ligação direta, não tinha uma passe, não tinha um trabalho de bola, não tinha infiltração, não tinha posse de bola de ninguém. Ou seja, a bola alçada na área e foi assim que saiu o gol. Já um tempo estourado, 1-0, o gol de Bruno Lopes, enfim, Breno Lopes, enfim. Esse é o resultado do futebol brasileiro. Mas pegando a sequência da nossa decadência técnica e tática, vem a seleção brasileira, que é um problema que a gente precisa abrir os olhos, principalmente. Quer abrir os olhos? O Brasil está bem na eliminatória, como sempre está bem, ganha no popular com os pés nas costas, sempre é assim. Primeiro, segundo, ganha tranquilo. É isso? Mas é jogo sul-americano. Aí quando a gente passa da linha para o europeu, a gente tem problema. Tático. Não é técnico, é tático. A gente vem sofrendo com isso. A gente tem uma referência técnica, que é o Neymar. Ele resolve aqui no sul-americano. Quando vai para a linha do europeu, ele fica perdido, porque as linhas são muito juntas da outra e a individualidade não consegue invadir. E até porque é um atleta só. A gente não tem três Neymar na seleção. Infelizmente não. Só tem um e precisa que ele esteja bem e de cabeça fria. Porque tem hora que ele esquenta a cabeça, quer carregar a bola, quer fazer tudo sozinho e não resolve. Então, o nosso problema brasileiro
A qualidade técnica caiu muito. Ô, Genan, mas minha pergunta é o seguinte: esses técnicos europeus, esses técnicos exatamente estrangeiros, não é? No meu entender, eles trouxeram das suas escolas alguma contribuição, com certeza sim, para o nosso futebol. E a nossa seleção não deve, o treinador da seleção brasileira também se aproveitar, porque a gente vê exatamente o inesquecível 7-1 do Brasil e Alemanha, ninguém esquece uma coisa daquela, né? A gente verificava que era um time jogando como se fosse uma máquina, a Alemanha, e o Brasil assistindo. E a gente nota o seguinte, o sistema tático dos caras, a gente não vê muita técnica, a gente não vê um banhozinho de cuia, como a gente chamava, a gente não vê um chuveirinho, mas os caras jogam feito máquina. Aí eu pergunto, o jogador brasileiro, logicamente, né, tem aquela malandragem, aquela malamolência, ele é um pouquinho diferente, mas parece-me que essa técnica, né, essa coisa do brasileiro, tem sido nas Copas do Mundo, pelo menos nas últimas Copas do Mundo, sendo superado pela força e a forma de jogar dos europeus. Justamente, até porque, Lucas, essa sua linha foi muito importante. A gente tem que entender que esse craque que desequilibra, ele está escasso. Está escasso. Ele está escasso. Acabou o Pelé, Rivelino, Lucador. Gerson, Jairzinho, aí lá vai, e o Zico da vida acabou. Ô, Gena, e as nossas categorias de base? Também. Nesse nacionamento, que eu me lembro, veja bem, rapidamente que a gente tem aí, a gente sabe que tem muita coisa para falar, né? E a gente tem que aproveitar o tempo. Por exemplo, você foi profissional, jogou pelo Santa Cruz, mas você veio de onde? Das categorias de base. Como era que funcionava aquilo e como está hoje, por exemplo, as categorias de base no estado de Pernambuco? As categorias de base, na verdade, ela não tem aquela preparação bem focada. Essa que é a realidade. Uma equipe do Santa Cruz não tem um CT. Um centro de treinamento. CT está tentando fazer, tem um campinho ali. CT eu estou falando de outra coisa. Como o Náutico tem, que tem um hotel dentro do CT, que tem 3, 4, 5 campos. Aí é um CT. Como tem o Retrô, que é uma novidade. Retrô, rapaz, tem o Porto. O Sport tem muita estrutura. Agora, falta funcionamento com mais estrutura, com mais foco na base. Até porque tem hoje... Imagina, Flamengo, por exemplo, Fluminense, São Paulo, Internacional, que são os grandes times. Cruzeiro, eles trabalham bem, Cruzeiro? Trabalha bem a categoria, mas trabalha muito bem. Só que tem 2 objetivos desse pessoal. 2. Primeiro é formar o menino e preencher o profissional. E o outro objetivo é vender, para fazer caixa. O torcedor que tem que entender que aquela categoria de base não está sendo feita só para o Cruzeiro, não. Só para o Santa Cruz, não. Tem a intenção de fazer caixa. É o empresário, é a empresa. Não está preocupado com o nosso fanatismo, a nossa torcida, com os resultados dos jogos. Estão tornando os clubes empresa. Clube empresa. Vendeu o goleiro Cleiton agora, mais por R$1 milhão ao Red Bull. Ao Red Bull, que é um tipo de empresário. Renda, tá aí o volante ali, André, desculpa, do Santa Cruz. Time de primeira divisão querendo, em outras palavras. É caixa e a necessidade do dinheiro. Mas rapidamente, Gena, vê bem, eu queria que você dissesse, nós estamos entrevistando, né, Genaldo Alves dos Santos, professor de Educação Física, como a gente disse inicialmente, com formação em Geografia, também comentarista do programa Bola da Rede, transmitido pela nossa querida Rádio Cultura dos Palmares, e ex-atleta de futebol, Gena. Gena, rapidamente, fala aí da tua vida um pouquinho em relação ao atleta. Começou na categoria de juvenil. Diz assim rapidamente também os títulos. Eu sou filhote. Você não gosta disso não, mas diga. Você é humilde. Eu sou filhote de Palmares, né? Comecei nas escolas, no ginásio municipal, no Diocesano, foi da escola que eu trabalhei. Fui atleta da usina, do ginásio, daqui de um jogo festivo, fui para Santa Cruz. Participei de todas as categorias de base, aprendi muito, graças a Deus. Estudei no Recife. Chegou no Recife lá no Santa Cruz com quantos anos? 17 anos. E aí, categoria já de juvenil? Infantil, juvenil, aspirante. Campeão de quê? De tudo? Campeão de juvenil, aspirante, de um monte de coisa. E graças a Deus, pela nossa postura, pela nossa formação, em todas elas eu consegui ser o capitão do time. Graças a Deus. Fui no mirim, no infantil, no juvenil, no aspirante. Disciplina, né, Gena? Dedicação, foco. O recebimento dos técnicos, a seriedade, o comprometimento com o futebol. Enfim, aprendemos muito, né? Tive Santa Cruz, jogamos. Então, campeão, né? Você foi campeão de infantil pelo Santa Cruz, tudo em Pernambuco. Depois fui emprestado ao CSA. Mas você se profissionalizou junto em 1975, você que está jogando?
77 profissional. Aí fui emprestado ao CSA, do CSA voltei para Santa Cruz, fui para Natal, de uma equipe nova, junto com a Mas só para matar a saudade do torcedor. Para matar a torcedor. Aí jogamos, né? O Campeonato Pernambucano, da Copa de Natal, taça, aquela coisa toda, enfim. E encerramos a carreira por lá e depois voltamos a Palmares, estudamos na área da educação física, geografia, e estou militando até hoje dentro dos esportes, tentando contribuir com os esportes, principalmente com a formação, com o crescimento do ser humano, que o esporte dá essa conotação. Me sinto muito feliz em contribuir com isso, Luiz. Mas para matar a saudade, me diz aí, logicamente, você disse que se profissionalizou em 77, né? Para matar a saudade, principalmente dos torcedores do Santa Cruz, não é, de todo o estado de Pernambuco, a gente estar aqui também lá mandando essa matéria para o Nordeste, para o Brasil, até para o exterior, porque a gente tem inclusive internauta no Chile, né? O grande saxofonista é Vilásio, não é, que compõe, é um músico de grande envergadura, ele acompanha a TV Master também no Chile. Um grande abraço para você, Vilásio. Para matar a saudade, Gena, diz um time, 1975, parece que o Santa Cruz vivia um momento áureo, um momento espetacular. Tu se lembra dos grandes jogadores daquela época, que você, inclusive... Era um time muito forte. Que você, inclusive, disse uma vez, né, que ele vai falar isso, que você batia 100 escanteios de um lado, 100 escanteios do outro. Mas fala aí, curiosidade. Vou falar do primeiro fala. Da equipe, né? A equipe. Era Gilberto, Carlos Alberto, Alfredo Santos, Levi, Betinho, Levi Cooper. Levi Cooper, Nunes, Fumanchu, Pio. Era um timaço, essa equipe. E como curiosidade, né, eu tinha saído em 75 dos juniores para o profissional, estava no grupo. Você foi campeão pelos juniores também, no Santa Cruz, né? A gente se lembra disso. Aí a gente estava no profissional, aquele negócio todo. Engraçado que todo final de treino, né? Final de treino. Curiosidade. Final de treino, 5 horas da tarde, a gente descendo. Eu tinha um relacionamento muito bom com os profissionais, né? Aí Paranho ficava, Fumanchu, Nunes, e dizia, Gena, fica cá. Eu ia para cruzar, né? Fazer o cruzamento, para fazer o gol, do outro lado, vindo do lado, sempre no final da criando situações de jogo. Situação de jogo, isso. Com o Ramon, Fumanchu. Aí outro detalhe muito curioso, né? Quando o Fumanchu chegou do Fluminense, eu amaciei muito a chuteira do Olha aí, que curiosidade. Eu amaciei muito a chuteira. Mas explica como era que amaciava? Ele que dava... Aí eu estava na porta, aí o Fumanchu chegou e disse, ô Dena, ó, fica com essa chuteira 15 dias, usa ela. Chuteira zerada, novinha. Zerada, agora, chuteira que ele trouxe da Inglaterra, da Alemanha, de tudo quanto era canto. E tinha que amaciar ainda, viu? A minha cheia de prego, cheia de nos pés. Aí eu passava aqui, quando terminava, a chuteira, aí eu devolvia amaciada. Enfim, essa é uma curiosidade. Tem outra curiosidade também, sabe? Sim. Que ela hoje cabe muito nesse momento. É a ilusão do torcedor. Uma vez a gente ia descendo no túnel, né? Lógico, terminava os treinos, ia Paranhos, Carlos Alberto Barbosa, Alfredo Santos e Levi. Ainda me lembro. Foi Paranhos que disse. Quando ele terminando o treino que desceu, sempre tem aqueles torcedores que eles não perdem um treino. Eles estão sempre lá. Chama a turma do amendoim. Aí estava lá aquela galera... A turma do amendoim. Aí na descida, Paranhos disse assim, se aquele pessoal que está aqui todo o treino soubesse, na verdade, o que é o futebol daqui para dentro, ou seja, dos bastidores do vestiário, eles não torciam por ninguém. Que coisa, né, rapaz? Porque é uma realidade diferente do que o torcedor vê o dia do jogo. Completamente. Parece com política. No política a gente usa uma frase, politicagem. Isso. O futebol é malandragem. Malandragem. Vivacidade, esperteza de jogador, de dirigente. É complicado o ambiente. Tem muita coisa que o torcedor só sabe até ali. E a imprensa também. Tem coisas que é de cozinha. Você que militou tanto na política, Luriga, que conhece o que eu vou dizer. É exatamente. Tem a galera isso. da calçada, da sala e da cozinha. Exatamente. Da cozinha é o que sabe de tudo. Isso. E onde existe todo tipo de trapaça, de coisas músicas. No futebol não tem diferença nenhuma, não. É do mesmo jeito. Foi assim a nossa passagem pelo Santa Cruz. A gente aproveitou muito. Tive bons preparadores físicos, fiz amizade com muita gente. Até hoje tenho contato com o Alfredo Santos, com o Luiz Neto, com o Levi, que está no Japão. Enfim, a gente criou uma amizade muito grande. E graças a Deus, eu aprendi muito. Para mim, o Santa Cruz foi uma faculdade. Foi uma faculdade de esporte, de atividade física. Porque eu era muito curioso. Eu descia... que eu morava na concentração do Arruda, eu descia para ver preleções de time feito Bahia,
Flamengo. Eu morava lá, eu podia escutar. Eu ia ver os grandes técnicos falar de esquema tático, falar de mudança. Mas lhe explorando, isso é uma aula. mas lhe explorando mais na TV Masta, Suba TV Inteligente, hoje, com o professor Genaldo Alves dos Santos, eu queria também perguntar o seguinte, Gena, recentemente nós tivemos a posse dos novos prefeitos em todo o Brasil, não é verdade? Mas nós queríamos, logicamente, saber de você a expectativa, o sonho de evolução, especialmente na nossa região da Mata Sul de Pernambuco, que nos interessa em relação aos desportos amadores. Você está sonhando, você tem sonhos, acha que vamos melhorar, que precisamos evoluir, sabemos que precisamos e muito, mas qual é a tua expectativa, principalmente na nossa região da Mata Sul de Pernambuco? Lorica, é uma situação muito boa para se conversar. O momento é importante, é início. No futebol a gente chama temporada, na política é mandato. Início de mandato, que temos que ter muito cuidado no que se vai fazer. Mas nós, que somos palmarenses, que gostamos de esporte, quando eu falo Palmar, eu estou me referindo também, amigos, a toda a região, principalmente a nossa Mata Sul. O momento que envolve 23 municípios, Palmares, Água Preta, Joaquim da Buco, Maraial, Belém de Maria, até Vitória de Santo Antão. O momento é de expectativa, é boa. Por que é boa, Gena? Porque o discurso dos gestores foi de esporte para todos. Entendi. E com qualidade. A expectativa foi gerada uma expectativa. Para ter um meio de mandato, a gente tem que ter paciência, tem que colaborar, tem que indicar, tem que apontar, tem que ajudar, tem que dar informações boas, tem que procurar o melhor da nossa cidade. Então, moral da história, né? A gente precisa também o espaço físico. Precisa ver os espaços, como é que a gente está nos espaços físicos, cadê um ginásio, cadê um estádio de futebol? Precisa ter esse cuidado. O garoto quer trabalhar na categoria base, queremos ter evento de grande porte, mas a gente não tem um ginásio de esporte. Falo de Palmares especificamente, minha gente. E já teve? E já teve. Um dos maiores ginásios de esporte do interior pernambucano, que era o Portelão. Estádio de futebol que precisa de mais amparato para se tornar... Que já foi melhor, aprovado pela Federação Pernambucana de Futebol. Aí nesse momento, né, Lica, a gente vai ter que dar uma olhada pelo retrovisor. Eu vou ter que dar uma olhada para ver o que Palmares também já teve. Você criou um bloco, não foi, salvo engano, na Rádio Cultura dos Palmares. Eu achei uma coisa interessante. Retrovisor, bacana. É olhar para trás, olhar coisas boas, não é olhar pelo passado com melancolia, não. E nem fazer a crítica sempre construtiva, né? A gente sonhando, desejando que aconteçam umas coisas aqui. Importante, né? Eu acho muito importante, sabe? Esse gestor focar, trazer as modalidades, as categorias de base, as escolinhas, os intercâmbios, tudo que a gente está falando aqui, Luiz, a gente já teve. E a gente tem que. Já teve. E eu vou abrir um parênteses para dizer. Na época, a gente tinha um secretário de esporte, que era você. Que foi com o Chiquinho, Paulo Angeiras. E você, mas é bom lembrar que ele era o meu diretor de esporte. Claro. Eu era o cara, logicamente, que estava decidindo as questões políticas, claro. Lá no Conselho Político, brigando pela melhoria dos estádios, do ginásio de esporte, né, Gena? Brigando por tudo. Mas essa parte técnica, essa diretoria, era tudo confiado. Agora era futsal, era handebol, era basquete, era taekwondo, era judô, era voleibol. E chegamos até a time de profissional na segunda divisão. Tem que ter a humildade em dizer que nós fomos um aprendiz de Paulo de Oliveira Angeiras. Mas Paulo Oliveira Angeiras, claro. Inclusive, a gente recebeu muita coisa pronta. E a gente deu sequência, melhorou, tentou melhorar. E você sabe, Gena, uma base muito boa. E você sabe que eu, na qualidade de presidente da Liga Desportiva dos Palmares, até por indicação Suba também, nós acabamos de homenagear Paulo de Oliveira Angeiras, um dos maiores desportistas desses 100 e Palmares 114, salvo engano, né? De emancipação política, e nós o homenageamos na terceira Liga de Futsal do ano passado, 2020, que foi um sucesso. É claro, nós não seríamos nada sem os nossos mestres. Eu até costumo dizer o seguinte, o pai da pessoa é muito importante, porque ele dá o pão que nutre o corpo. Mas o professor, ele é
tão mais ou quanto importante do que o pai. Vê que coisa boa, porque ele não dá o pão que nutre o corpo, ele dá o pão que nutre o espírito, que é o conhecimento, que é a sabedoria. E nós tivemos realmente um momento áureo. A gente não pode esquecer de um Barbosa Sobrinho. Edson Barbosa Sobrinho. Edson Barbosa Sobrinho. A gente Sobrinho. não pode esquecer do apoio, mesmo assim, político mais honesto, de vestir a camisa, de um Jorge Montenegro. Jorge de Castro Montenegro. O Pedro Santana, né? Pedro Santana, o eterno líder. Mas contribuiu, isso, somou, isso. somou, isso aqui é importante. Isso. Quero dizer, sabe, é bom abrir espaço, a gente tem uma coisa muito boa. Nós temos uma coisa muito boa, a gente tenta ser honesto. Honesto com o que foi feito e o que pode ser. É fazer por amor, gente. Por amor. Com carinho, com competência. Eu vou dizer três. Grandes secretários de esporte em Palmares, contribuíram. Grandes prefeitos. Claro, Chiquinho, secretário de esporte em Lurica. Rapaz, que saudades. Ivanildo Pereira Alves. Foi um importante. Alexandre da Rocha Leão, filho natural do Palmares. Ivanildo. Secretário de esporte, o professor João Félix. Professor João Fizeram Félix. muita coisa, trabalharam na categoria de base, trabalharam nos esportes. E se você verificar, todos eles envolvidos, filhos naturais da cidade e que amaram verdadeiramente os esportes. Veja como é importante. Questão de justiça. Dá uma olhadinha pelo retrovisor. Isso. Tem que dar uma olhadinha, amigo. Precisamos plantar um futuro, mas olhar o que já tivemos. Ô, Gena, mas minha pergunta é o seguinte, ela agora, Palmares tem nomeado um secretário de esportes? Não, eu questiono muito isso, sabe, Lica? Eu bati palma quando o prefeito passado, Altair Júnior, nomeou um secretário de esportes. No final também do mandato. É bom ser justiça, né? Primeiro mandato, mas terminou no final do mandato, com o secretário. Foi. Aí tem uma mas por exigência da gente, é bom que se diga também. Por sua contribuição como presidente da Liga, porque nem eu nem você, nós vamos admitir numa, independentemente de coloração partidária, política, isso não existe. Palmares tem a Secretaria de Esportes e ela tem que ser tratada como tal. Eu me recordo que em toda a região da Mata Sul só havia diretorias e diretorias. Eu, você, e graças a Deus, e primeiramente Chiquinho, reconheceu e no segundo governo dele, que Palmares era tão grande, que já merecia desvincular, desassociar, né? Tirar o esporte para lá. E Palmares tem uma secretaria de esporte. Você está falando, a gente está tentando, minha gente, resgatar o voleibol que a gente sempre teve. Escolinha de voleibol, escolinha de handebol, escolinha futsal. De tanta coisa. Eu me lembro que você se apegava a umas coisas importantes. Por exemplo, a gente chegou a ter em Palmares segunda divisão, rapaz. Segunda divisão. Futsal. Segundo, minha gente. Aquele portão ficou pequeno, e muitas vezes. Hoje, nós trouxemos para ali a Copa Pernambuco de futsal. A gente trouxe as finais, exatamente, dos jogos também, final de voleibol. Trouxemos handebol masculino e feminino, tornando Palmares a capital do handebol. E como você bem coloca, também trouxemos a Palmares exatamente um time de profissionais que era o Palmares Futebol Clube. Então, a gente, eu, você, a população, o internauta, não vai admitir nunca que a gente cresça para baixo, feito um rabo de cavalo. Vamos sim, com educação, com respeito, né? Respeitar as autoridades devidamente constituídas, mas vamos cobrar sim, né, Gena? Tem uma coisa importante, né? Palmares ela não sabe da importância que tem. A gente sabe que tem, nós sabemos, mas precisa vivenciar dessa importância. Palmares tem 2 torres, 2 pilares importantes, minha gente. Nós temos a Secretaria de Esporte do município. Ela está vivenciada como diretor. Mas você não me respondeu. Tem secretário Palmares nomeado? Não. Palmares está vivenciando uma diretoria de esporte. Ah, tá. Né? Tem uma diretoria de esporte. Mas eu acho que em breve será nomeado, Deus aproveita. Mas no momento é uma diretoria de esporte que eu acho que Palmares merece uma secretaria, porque você entende que secretaria é diferente. Tem mais autoridade, tem que compor muita coisa, tem que fazer equipe, tem que ter um monte de... Eugênio, e o sacrifício que nós fizemos para criar, isso é um projeto de lei, foi criado. Quando você tem um secretário de esportes, ele tem o mesmo respeito nas decisões políticas de um secretário de educação, um secretário de saúde, e tratar de esporte tem que tratar com igualdade. Mas nós esperamos que isso aconteça. No momento que a gente vê essa queda, a gente, teoricamente, observa que o esporte não está sendo respeitado com igualdade às outras secretarias. Exatamente. Mas é o problema de cada gestor. Cada gestor. Né? Ele tem a visão dele. Agora, quando eu falo nas 2 torres, o Palmares tem simplesmente uma secretaria de esporte que não está ativada, está como diretoria, mas
Existe lá no papel. No papel. E tem uma liga, meu amigo. Liga Desportiva dos Palmares. Liga atuante, registrada, que na Mata Sul não tem. Onde é que tem na Mata Sul? Ela tornou-se, inclusive, uma Liga Desportiva Magna Mata Sul, né? Claro. Que a Liga Desportiva dos Palmares hoje tem como filiado Gamileira. Então, a gente já está lá em Gamileira. A gente tem 2 clubes filiados em Gamileira. Então, nós já estamos exatamente em Gamileira. Estamos prestes a reconhecer também a filiação de um clube de Chechel, que está nos procurando. Joaquim Nabuco temos 2 clubes, não é? A tendência é vir Água Preta e sim nós tornarmos essa Liga Desportiva de um regional. E é bom lembrar que essas cidades, né, dispõem inclusive de estádio de futebol, de ginásio de esporte, o que não adianta. Nós não vamos fazer nada. Olha, o palhaço pode ser bom, mas se não tiver o picadeiro, não vai ter graça. Não vai ter graça. Então a gente tem que sim ajudar, fazer as críticas construtivas, orar, pedir, rogar a Deus, mas Palmares precisa em caráter de urgência urgentíssima do seu ginásio de esportes e da sua recuperação, não é, ou ampliação do seu estádio de futebol. Lurica, fica uma pergunta, né, no ar, que a gente quer muito que ela seja respondida com leveza, com conscientização e com alcance. Por exemplo, tem a Secretaria de Esporte, ou diretoria, o que importa no momento, e tem a Secretaria de Esporte. E tem a Liga, né? E tem a Liga. Isso, que 2 tipo pilares. de parceria vai existir para os 2 caminharem juntos em prol dos esportes palmares? Essa é a grande pergunta, porque a Liga é lugar de voluntário. Exato. Não tem remuneração. A Secretaria de Esporte não. É de profissional. É profissionais. É profissionais, não existe negócio de ajuda. Eu vou dar um exemplo princípio, né? Dá até para rir. Pergunta ao secretário de saúde do município, de qualquer um, se tem voluntário lá. Não tem. Em educação. Não tem. Em assistência não social. Tem. É porque o esporte tem que ter. É. Eu vou ajudar. Não existe essa de vou ajudar. Você tem que contratar profissionais capacitados para desenvolver um bom trabalho e motivado acima de qualquer coisa. Até porque é o seguinte, se você fizer e torná-lo o amadorismo, vão também incorrer em erro orçamentário. Porque existe recursos no orçamento do município, por exemplo, exercício financeiro de 2021, dinheiros alocados para esporte, recreação e lazer. Então, se você não faz essa atividade, significa dizer que você está transferindo, não é, recurso para essa finalidade para uma outra secretaria, que seria em tese, vamos dizer assim, eu não estou dizendo nada, não falo de crime, mas é um erro, uma imoralidade contábil, né, e inclusive política. Gena, o tempo urge. Mas só para fechar esse... Mas eu tenho 2 perguntas a você ainda. Esquisito. Vamos lá. A expectativa é grande, principalmente em Palmares. Sim. Essa parceria, né? Porque a Liga você sabe que é cuia na mão, é pedir, é ir atrás de parceria. Não tem receita. Não tem receita. Os clubes filiados sequer, para você ter uma ideia, até hoje, em fevereiro, a gente não tem ainda um clube que foi exatamente pagar o seu alvará. A gente não tem nenhum clube ainda dessas novas filiações que tenha condições de pagar, porque não tem renda, não tem nada. A Liga também, infelizmente, ela vive e deveria viver das rendas dos jogos, das atividades, com pandemia isso não pode, e também dos seus filiados, coitados, que também, com todo o respeito, né, estão sem renda em razão da própria prática. Então estamos vivendo um momento pandêmico. A dificuldade é grande. A expectativa é grande, né? E a Pedir gente a Deus. torce, faz tudo certo, né? É início de mandato, é começo, a gente espera, calendário vai sair, atividade. Agora, o grande time é que faça o que prometeu. É que diga o que prometeu. A gente espera isso, no mínimo que o esporte seja respeitado, seja recuperado. Essa aqui é a grande verdade. Principalmente, Lurica, nas categorias de base. Porque você sabe, você vivenciou isso, que colhe quem planta. Velho, escolhe quem planta. Se ficar fazendo campeonatozinho, tem que buscar o garoto e a garota. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque nesse Palmares e região, vamos falar em Mata Sul, a menina está fora do mapa. A gente não está trabalhando nada. Quer dizer, em pleno século XXI, a mulher ainda não foi inserida exatamente nessas políticas de esporte. Está fora. Agora, eu estou falando de trabalho sério. Eu não estou falando, né? Eu não estou de crítica, mas cabe, viu, meu amigo, cabe. Sabe por que cabe? Eu não estou falando de reunir umas meninas para... É crítica construtiva. Eu não vou reunir uma menina para fazer um joguinho. Não estou falando disso. Para o 1º de maio. Trabalho.
É, trabalho de base. De recuperação, de uma escolinha de 7 anos até 18 anos, para a gente formar um grupo feminino, isso mesmo no voleibol, no handebol, que já tivemos isso. Formar as equipes, começar a criar as competições municipais, passar essas competições a nível intermunicipal e depois disputar, logicamente, a nível estadual. E vou antecipar, né? Antecipar assim, a minha colocação em termos de escola, que a gente vai falar daqui a pouco. Moral da história, as escolas também são culpadas. Principalmente... Deixa eu fazer essa pergunta a você. As escolas municipais. Isso, mas deixa eu lhe fazer essa pergunta. Primeiro assim, para ficar bonitinho, né? Assim, no mundo moderno não, no mundo, na vida, é possível, Gena, desassociar as atividades físicas, por exemplo, eu estou voltando aí, qualidade de vida. É impossível. Ou é possível você ter uma boa qualidade de vida sem que você tenha de forma regrada, como foco, a prática e o exercício físico, a prática da educação física? Lurica, na verdade, é uma ocupação muito boa. Se ocupar com atividade física, colocar dentro do meu estilo de vida movimentação física, aonde o foco é a qualidade de vida. Isso é tudo. Isso não precisa ter situações financeiras. É preciso ter força de vontade e consciência da importância do seu enriquecimento próprio. A decisão é minha de fazer ou não fazer. E antigamente a gente usava até a frase, né? A atividade está na moda. Correr na rua está na moda. Fazer atividade funcional está na moda. Nada está mais na moda. Nada está mais na moda. Tudo é vivido. Não existe mais novidade. Até porque o que eu quero conhecer, o que me informar, está na minha cara, dentro de um celular. Eu não preciso ir para... Não. Eu preciso ter força de vontade. Ter comprometimento comigo mesmo. Aí já é o grande começo. O começo está aí. E você ser disciplinado consigo mesmo. É claro que você precisa de orientações, de profissionais, para exercitar a atividade, não fazer as coisas aleatórias, não fazer atividade física para se prejudicar. Você tem que ter uma sequência de informação profissional. Esse é o quesito número 1 para começar. O exame médico, ter cuidados, respeitar a sua idade, o seu peso, as suas características. Por isso que nasceu o personal, para trabalhar a individualidade. Isso. O personal nasceu por isso. É porque tem gente que pensa o seguinte, que eu posso dar ali 30 ou 40 voltas numa praça, aí qualquer pessoa pode fazê-lo. Aí tem cara que pode dar até 100. Pode. Mas tem cara que se der 2 ou 3, se ele não for exatamente um médico, ele tem um problema, vamos dizer assim, coronário, um problema de doença, alguma coisa, e pode ter lá um... Problemas, mas problema que ele nem conhecia. Que ele não conhecia. Que ele não conhecia. Tem um segredo da saúde, que ela esconde. Ela tem que ter atividade para ela sair, para ela ser explorada. Você orienta quantas atividades físicas para os nossos internautas iniciantes por semana? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Eu digo para se reiniciar com dias alternados. O que são dias alternados? Vou dar um exemplo. Segunda, quarta, sexta. Você trabalhou um dia, descansou outro. 3 vezes é um bom início. Agora, isso vai muito, sabe, de falar, de conversar para saber qual é o objetivo, qual é o peso, qual é a idade. Um monte de busca. Você tem que fazer primeiro uma avaliação. Fazer uma então, conhecer uma radiografia, um diagnóstico. Vamos lá. Aí nós temos, né, Lulica? Assim, 3 vezes por semana. Pacote, a caminhada, a corrida, sim, a pedalar, a localizada que é muito importante. Ô, Gina, tem um mito. Eu me lembro uma vez, não vou dizer o nome deste mestre nem deste professor, que nós praticávamos a educação física. Ele dizia, olha, atenção, viu? Não pode tomar água durante os exercícios físicos. Eu sei que isso é um mito, mas que loucura é isso? Pode ou não pode? Você veja, né? Hoje, sim, como é a orientação? A água, ela é uma companheira. Oh, ela tem que estar antes, durante, e ela é uma companheira. Ela é uma companheira do praticante de atividade física, principalmente aeróbica, que você vai correr, exposto ao sol, numa praia, numa avenida, na orla. Aí sim é que a necessidade é maior, porque o desgaste é maior, o sol é maior, a hidratação, a aproximação do sol é maior, a hidratação é maior. Então a água, ela é frequente, ela é uma companheira. Gena, outra coisa, os nossos internautas, né? A gente tem várias perguntas, mas é assim, pode... começar logo a praticar o exercício ou necessita de um aquecimento, de um alongamento? A importância do aquecimento, do alongamento nessas atividades. Tem 3 palavras que ela cai muito em qualquer ser humano.
regularidade, Sim. volume e intensidade. O que é que eu quero dizer? Dá para repetir? Regularidade. Regularidade. Atenção, Volume, ele diz 3 vezes por semana no mínimo. intensidade. Vamos lá. O que quer dizer regularidade? Você tem a frequência. Você ir e ir. Continuar e continuar. Por exemplo, a gente disse aqui que 3 vezes por semana, segunda e quarta, sexta era o ideal, mas ele fez uma semana e parou um mês. Não serviu para A nada. regularidade já não existe. Certo. Regularidade é a sequência do treino. Tem que fazer. Se perder um dia, paga. Eu fui segunda, quarta, não fui sexta, mas eu vou no sábado. Ter a regularidade do trabalho. Certo. A regularidade da receita para dar certo. Volume. Volume é o quê? É os dias que eu vou. Né? É o tempo, é os dias, é o tempo que eu faço 40 minutos, eu vou 3 vezes. Isso é o volume do seu treino. Intensidade são os picos. É a intensidade, é a melhora, é a evolução, é o crescimento do treino. É o que você chama de estímulo, Gena? Estímulo e picos, eles muito se parecem. São sinônimos. Estímulo, né? A gente correr 5 minutos. Eu dou um exemplo simples. Eu caminho todo dia meia hora, mas eu vendo que meia hora já não dá mais tanto resultado. Entendi. Eu vou colocar estímulos, picos. Eu vou reservar dentro de 1 hora, fazer um trote de 5 minutos. Eu dou um sair dos 30 minutos e coloquei um estímulo. Ah, mas eu acho que os 5 minutos já não dá. Eu vou fazer 2 de 5 intercalado. E já não é mais ou menos 30 minutos. Entendi. Ô, Gena, agora... Se são estímulos, isso melhora a condição da animação, vai cair um pouquinho o peso, enfim, você vai tentar, evolução física vai melhorando naturalmente. Agora, você vai dizer, Gena, mas vai chegar uma hora que a meia hora não vai importar. Não, não vai, mas tem um detalhe, aí é quando entra a orientação do profissional. Minha pergunta logo rápida, porque já estamos no final do programa, muito bom por sinal. Nós vamos ter outros e outros e outros para falar desses temas, né, que interessa a todo mundo. Mas veja bem, isso tudo que você colocou. A minha pergunta é o seguinte, as nossas escolas, você acha que as nossas escolas estão já trabalhando nesse sentido, orientando os nossos alunos, trazendo essas informações, ou se não estão, deveria iniciar tudo na escola? Leca, esse é um campo muito importante para ser explorado. Eu, você e tantos internautas já escutou essa frase. Tudo começa na escola. Tudo começa na escola. Atividade física também. Os esportes também. Começa no ginásio municipal, na escola, começamos lá. Fomos orientados, começou lá. Então hoje, continua sendo o começo, mas o começo está muito devagar. As escolas precisam colocar uma nova situação. Mais atividade física, da importância da atividade física, mesmo dentro dos esportes e dentro da atividade física propriamente dita. Tem que inovar, tem que criar situações importantes, que o professor seja um motivador, que ele seja a referência, que ele anime. E outra coisa, Luiz. As escolas municipais e estaduais estão fazendo isso? Ou se existe, não? Escolas particulares também estão fazendo, ou algumas fazem, outras não fazem? Na verdade, a gente tem 2 campos. Certo. As escolas particulares, por ser comércio, vamos dizer assim. Empresas, Isso. Recursos, que é negócio, vamos dizer assim. Negócio, popular, ela até que oferece o judô, uma escolinha de futsal, uma escolinha de voleibol, algumas coisas extra. Ótimo. Mas a escola pública, não. Eu vou me dirigir principalmente às escolas municipais, que ela é dentro de casa. O município é doméstico, né? A gente pode resolver. Até uma influência de uma diretora é importante isso. Enfim, então as escolas estão perdendo tempo. Minha gente, vamos colocar um novo. Precisamos de um novo. Não liga, não quer novo. Esse alunado leva para a rua, leva para uma orla, leva para atividade, tirar a intimidade desse público, dessa galera. Enfim, precisamos mudar, criar esse jeito que está ultrapassado. Essa que é a grande verdade. Então a conclusão é que, infelizmente, as escolas deixam a desejar. Gena, deixam a desejar. Eu tenho que lhe convidar para um outro programa, que a gente está verificando que um programa desse tamanho aqui não cabe nem a metade do seu conhecimento, da sua empolgação, do seu desejo, de tudo que a gente já lhe conhece. Então já fica aqui o convite renovado, né? Para que a gente possa, em outras oportunidades, com regularidade, estar falando aqui de esporte. Então eu deixo essa parte final para suas considerações finais, não é? Diante disso que nós colocamos aqui. Leca, foi um prazer muito grande, viu? Parabéns pela TV Master,
me sentir um privilegiado estar aqui sentado e falar de esporte, que é tudo. Atividade física é tudo. Né? A gente tem as nossas famílias, mas tem o lado da escola, o lado do professor, o lado do motivador. E isso precisa ser revisto com mais atenção, com mais foco. Amigos, palmarenses, gestor palmarense de toda a região, acordem, porque a atividade física é importante, principalmente no começo de uma vida. Escolas municipais, governos, vamos investir, não vamos gastar, vamos investir na educação de uma forma geral. E aonde, amigo? Os esportes e a atividade física são ingredientes, são ferramentas de grande importância. TV Neto, um grande abraço. Ô, coisa boa! Chegamos ao final de mais um programa Boa Prosa e hoje com o professor Genaldo Alves dos Santos. Renovando o convite, renovamos o convite para estarem conosco no próximo programa. Forte abraço e até lá. Valeu, Gena! Valeu!